Olá pessoal, aqui o colunista Anderson comenta. Hoje eu venho falar sobre o neoliberalismo e a precarização do trabalhador, dar continuidade sobre o tema que eu parei no vídeo passado. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson comenta, adicionar o sininho para receber a notificação, compartilhar com seus amigos e dar os likes para o canal. No vídeo anterior eu falei sobre da indústria 4.0, ou conhecida pela quarta revolução industrial. Falei um pouco também da inteligência artificial, né, o IA, as big datas, né, que atuam, a robótica também, os computadores, através dos computadores que são enviadas as informações pelo software, é como se fosse um cérebro que elas enviam as informações que estão sendo passadas para o computador executarem com mais precisão, com mais eficiência. Pegando aqui o gancho com relação à inteligência artificial, o IA, vamos falar um pouco também a divisão internacional do trabalho, certo? Vamos falar um pouco dos trabalhadores que trabalham, são contratadas por empresas multinacionais, bilionárias, que estão no Brasil para fazer informações, criar imagens, terão fotos para poderem transferir isso para outros países do norte global. Para quem não conhece, significa país ocidente, no caso dos Estados Unidos, na Europa também, só para poder esclarecer isso para vocês, que lá que há uma espécie de uma superexploração do trabalhador aqui no sul global, que significa, aqui no caso no Brasil, América Latina, são países que são emergentes, que antigamente era conhecida pelo terceiro mundo, só para poder esclarecer isso para vocês. Eu queria também trazer para vocês uma obra que vai melhorar e esclarecer isso para vocês de uma certa forma, uma obra de um autor chamado Rui Mauro Marins. Ele trouxe a chamada teoria da dependência do trabalhador, né? Ou seja, a superexploração do trabalhador do sul global para o norte global, né? Que eles, países da periferia do capitalismo, né, que dependente, que atua para poderem são explorados. Como são explorados? Vou para poder esclarecer isso a vocês. Para poder treinar o IA, né, esses trabalhadores trabalham por ganhos de centavos. O que significa isso? Eu vou ilustrar aqui para vocês como é o mecanismo deste processo que atuam, né, essas pessoas, né, o trabalhador que trabalha numa empresa que tiram fotos, transcreve, faz áudios, essas informações enviam para outros países, e eles vão fazer dados, vão criar um robô, uma robótica, por exemplo, de um cãozinho que tiraram foto, através das fotos que foram enviadas do sul global para lá, para a Europa, e traz informações para criar um robô com uma forma mais específica de fazer limpezas com mais precisão, tá? É só para poder esclarecer. Nisso, ele ganha, no caso, trabalho, horas exaustivas de trabalho, ganham apenas 3 dólares e 50 centavos. A diferença de um holandês que ganha, nesse mesmo processo lá, ganham 12 dólares e 50 centavos por hora, certo? Então, veja só, é essa a questão que eu queria trazer para vocês, né? Isso é conhecida por microtrabalho, só para poder esclarecer isso para vocês, meus caros amigos. Vamos lá, dar uma continuidade com relação a isso, vamos falar sobre o que aconteceu, né, na pandemia, né, da reforma trabalhista também, que ainda não foram ainda barradas, né, substituídas, revogadas, vamos colocar dessa maneira. Infelizmente ainda o governo atual ainda não revogou essa contra-reforma trabalhista do então presidente Michel Temer. Naquela ocasião ele trouxe umas mudanças muito duras que impactaram principalmente a forma de trabalho, né, a relação de trabalho, que
infelizmente teve ainda perdas muito grandes, significativas para os direitos dos trabalhadores, para poder esclarecer melhor. No caso, os trabalhadores, houve vamos dizer assim, uma espécie de marco temporal, ou seja, o início de tudo o que está acontecendo hoje, dessa precarização dos trabalhadores do país, não só do Brasil não, viu? Também tem essa precarização também globalmente, né? É uma macroestrutura, né? Não é só do Brasil, mas também em outros países, global também, desta globalização, né? Que infelizmente está acontecendo isso. Nela, o que acontece, né? Os trabalhadores que trabalham por exemplo, da terceirização. Terceirização, só para poder esclarecer rapidamente para vocês. Terceirização é atividade, né? É atividade de meio e atividade de fins. O que significa, né? A atividade de meio são trabalhadores que faz faxina, que são seguranças, né? Eles atuam nesses setores do meio, né? E atividades fins, que agora é uma forma de irrestrita, né? Atua também na administração pública, né? Só para poder esclarecer isso para vocês, né? Com relação a questão do empreendedorismo, mas o empreendedorismo vou falar sobre isso mais lá para frente. E também a questão dos trabalhos intermitentes, que são atuados, né? Que atuam nessas áreas que pessoas... eu vou dar um exemplo para poder esclarecer para você, que não são trabalhos contínuos, mas para poder esclarecer como é que a funcionalidade dela, como é que funciona. Veja só, vamos dar um exemplo, advogados, né? Os advogados, eles procuram por clientes para poderem exercer suas atividades, né, como advogados. E quando não tem, é muito complicado. É assim, mais ou menos que funciona isso. O advogado vai à procura de clientes para poderem terem a sua forma de exercer suas atividades como causídicos, tá? Bom, a continuação ainda, né, nessas plataformas são muito importantes para você entender como é essa funcionalidade dela, né? A terceirização, empreendedorismo, né? E tudo mais que está com trabalhos intermitentes que estão hoje em nossas relações de trabalho, né? A terceirização, que é uma atividade como já disse, é um trabalho de uma empresa que contrata outra, só para esclarecer isso, né? Tá? Bom, e também na pandemia houve aquele processo, né? Os trabalhadores perdendo ainda seus espaços, os empregos, né? Gerando desemprego, eram forçados a trabalhar de uma forma perigosamente, né? Que havia naquela ocasião da pandemia, o lockdown, né? O isolamento social. Só que algumas pessoas, trabalhadores vulneráveis que não tinham nenhuma renda para poder se manter, tinham que sair correndo sério risco de ser morrer por conta disso, né? É uma questão que impactou muito e também criou aquele chamado, né, home office, né? Trabalhos remotos, que são trabalhadores que trabalham nas suas residências, né? Essas mudanças, essa reconfiguração do trabalho que gerou tudo isso por conta dessa questão, né? E, claro, o trabalhador que são trabalhadores que trabalham infinitamente, vamos colocar assim, dessa maneira, esclarecer. São trabalhadores que trabalham, mesmo que você tenha sua hora de folga, você pega o seu celular, você ativa, né, as informações e continua trabalhando. Estes são chamados trabalhadores que dá continuidade a isso, né? Bom, eu quero pegar também uma informação muito importante com relação sobre o que aconteceu lá também, né, nos Estados Unidos, do então presidente Ronald Reagan, né? Eu falei sobre a Margaret Thatcher, mas não falei sobre o Ronald Reagan. O que aconteceu lá nos anos 80, né, na política dos Estados Unidos, que tinham empresas, né, as indústrias de automobilístico, né, de automóveis, eram
tinha uma larga escala, uma escala muito grande, né, de produção, só que foram fechadas, o que gerou foi um processo de desindustrialização, tá? E o que aconteceu isso, né? Essas indústrias foram fechadas, gerando desemprego desses trabalhadores e, claro, gerando o que aconteceu? Os trabalhadores perdendo seu emprego e as plantas de produção industriais foram transferidas para o Sudeste Asiáticos, né? Como forma de, também, claro, de exploração de mão de obra barata que tinha também. Só que o governo atual do presidente Donald Trump, ele quer fazer uma política que faça um retorno das suas filiais de outros países para os Estados Unidos, voltando para cá. Esse termo de voltar tem um nome chamado de reshoring, reshoring que significa, né, trazer de volta, né? Bom, e claro que essa questão gera muitos impactos, né, da vida desses trabalhadores norte-americanos, que o Donald Trump quer fazer uma política de retorno, mas só que não sei se vai funcionar, né? Porque hoje a política global, o neoliberalismo, dessa macroestrutura que impõe, né, as burguesias, né, essa fração de classe delas, algumas que querem que voltem e outras não. É uma disputa entre eles. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês. No próximo vídeo eu irei falar sobre o trabalho da uberização, o pleno emprego e outros temas, outros pontos elementares para que possa ser esclarecido. Muito obrigado.